Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana? Semana intensa para os times brasileiros que estão disputando lá a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Desde segunda até hoje, na quinta-feira. A gente está ansioso para saber se a gente vai classificar, quem vão ser nossos adversários na próxima fase, nas futuras fases. Então, se inscreve no canal para você não perder nada do que vai acontecer nesse Mundial de Clubes. Temos garantido aí pelo menos um brasileiro nas quartas de final. Infelizmente, um já eliminado nas oitavas. A gente vai ter que negociar entre Botafogo e Palmeiras para saber quem que vai avançar para a próxima fase. Mas se inscreve no canal aí, cara, dá essa força, curtida, deixa o seu comentário, sua opinião também, me diz o que você está achando dessa Copa do Mundo de Clubes, que eu acredito que seja um torneio, um formato que veio para ficar. Acho, inclusive, que o Intercontinental, aquele torneio lá que acontece todo final do ano, vai acabar deixando de acontecer, porque ficou sem sentido, né? Ficou ali mais apenas um calendário no longo e extenso calendário organizado pela FIFA. Mas é isso, meus queridos, vamos conversar então sobre a Copa do Mundo de Clubes, que começou, como eu falei, na segunda-feira, né? A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Começou na segunda, terminou hoje, na quinta-feira, com os jogos de Real Madrid, Manchester City, Al Hilal, enfim, né, os grupos G e H foram concluídos hoje, mas começou lá na segunda-feira com o confronto do grupo do Botafogo, né? O Botafogo foi visitar o Atlético de Madrid, jogou como visitante e perdeu esse jogo por 1-0, o gol do Griezmann no finalzinho do jogo. Foi um confronto ruim do Botafogo, uma partida ruim do Botafogo, mas justificada por conta de ser, né, uma partida onde o Botafogo se focou mais ali na defesa do que no ataque. É um time muito forte defensivamente, eu acho que isso vai ser o grande desafio do Palmeiras para esse jogo de sábado agora, né? O Botafogo sabe se defender muito bem, foi assim com o PSG, foi assim com o Atlético de Madrid, apesar de eu achar que o Botafogo vai ter que sair para cima do Palmeiras em algum momento da partida, e ali, obviamente, vai ceder alguns espaços ao clube alviverde. Mas vai ser um confronto muito difícil nessa oitava de final, né? Um confronto brasileiro, duas equipes que já se conhecem, então vai ali render um bom jogo para a gente assistir no sábado a 1h da tarde. Foi, como eu falei, um bom jogo defensivo, mas um jogo ruim ofensivamente do Fogão, né? Se contra o PSG o ataque funcionou nas poucas chances que teve, nesse aqui, né, desperdiçou muitas oportunidades, algumas poucas, né, que teve no primeiro tempo. No primeiro tempo teve até mais do que no segundo tempo, né, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e o Botafogo acabou sendo derrotado. Era uma derrota até esperada, na minha opinião. Eu achava que o Botafogo iria ser eliminado, inclusive, nesse jogo. Depois do que eu vi no primeiro tempo, achei que o Atlético iria voltar mais incisivo, né, mais para cima do Botafogo, mas não aconteceu. O Fogão conseguiu controlar muito bem as ações do Atlético de Madrid. Também na segunda-feira o Palmeiras foi visitar realmente foi até Miami para jogar contra o time do Lionel Messi, né, o Inter Miami, e foi uma partida desastrosa do Palmeiras. De longe, né, dos 4 clubes que estão no Mundial de Clubes, o Palmeiras é o que está desempenhando o pior futebol, né? Chega no jogo contra o Inter Miami e não consegue render, não consegue criar oportunidade, foi facilmente envolvido pela troca de passes da equipe do Inter Miami. Acredito até que seja, né, por conta da estrela, da presença de Lionel Messi e Luis Suárez, que deve ali influenciar muito na questão de desempenho dentro de campo de Estevão, dos meninos, né, que estavam em campo do Palmeiras. Fica esse empate amargo para mim do Palmeiras. Eu achava que o Palmeiras iria até vencer esse jogo lá no Hard Rock. O Allende fez o primeiro gol do jogo, inclusive com a lesão do Murilo nesse lance. Depois o Luis Suárez ampliou com um lindo gol no segundo tempo, um golaço mesmo, relembrando os tempos áureos de Luis Suárez com camisas de Barcelona, de Liverpool. Foi muito bem, conseguiu fazer 2-0. E aí no finalzinho, o Inter Miami acabou sentindo muito a pressão do Palmeiras, uma pressão muito mais no coração, na pressão mesmo ali de sufocar, do que realmente do talento, da qualidade de troca de passes, de envolvimento do adversário. O Palmeiras conseguiu empatar com Paulinho e Maurício, ambos depois dos 80 minutos, né, faltando ali 15, 10 minutos para acabar o jogo. No caso do gol do Maurício, 3 minutos para acabar o jogo. O Palmeiras ainda teve uma chance no final do jogo para conseguir a virada, acabou desperdiçando com o próprio Paulinho, com o próprio Maurício também, mas o Verdão consegue classificar em primeiro no seu grupo. Era assim, vamos analisar agora os dois grupos aqui, de Botafogo e Palmeiras. O do Botafogo era muito mais difícil, eram 2 clubes europeus tradicionais,
mas com o Atlético de Madrid já vindo numa temporada muito abaixo. O PSG não, o PSG foi uma vitória histórica do Botafogo nessa vitória por 1-0 ali na segunda rodada, mas não atrapalhou muito ali o desempenho do PSG no grupo, né? Venceu o primeiro jogo, venceu o último jogo e classificou em primeiro, inclusive na frente do Botafogo. Mas o Botafogo fez uma excelente fase de grupos, excelentes jogos contra os europeus, um jogo muito mediano contra o Seattle Sounders, isso tem que ser dito também, mas foi muito bem contra o PSG nesse jogo do meio do grupo, como eu falei, o jogo que classificou a equipe para a próxima fase. No grupo do Palmeiras, eram todos adversários que sabiam jogar bola e queriam jogar bola, né? Não só no sentido de que tem talento, mas que o Mundial de Clubes é uma grande vitrine para esses clubes. Então, iriam entrar com mais vontade do que PSG e Atlético de Madrid, que estão no final da temporada e estão um pouco se ligando para o restante, se vão classificar ou não. É um torneio de intertemporada que os europeus estão encarando. Na verdade, tem que ser dita mesmo, porque você olha, por exemplo, o desempenho do Real Madrid hoje contra o Salzburg, foi um desempenho de um primeiro tempo exemplar, de pressão, de movimento, troca de passes, para um segundo tempo com uma rotação muito mais baixa de troca de passes, ainda de domínio, ainda de dominar as chances, de dominar o meio campo, dominar as principais ações do Salzburg, mas não foi um jogo que o Real Madrid amassou. Poderia ter sim goleado o Salzburg tranquilamente por 5, 6, 10-0, mas não fez isso. Foi levando a maciota, venceu por 3-0, classificou em primeiro no grupo. Mesma coisa que eu sinto dos outros europeus, questão de Atlético de Madrid, principalmente. PSG também no segundo grupo ali entrou com um time misto. Mas isso, cara, não apaga, é isso que eu tô falando, não apaga o bom desempenho dos brasileiros e o rendimento que eles estão tendo nesse Mundial. Acho que isso é o mais importante, é o impressionante, tá mostrando que onde o brasileiro tiver, ele vai disputar com unhas e dentes qualquer que seja campeonato. Mas o Palmeiras avança em primeiro, vai enfrentar o Botafogo, né, que foi o segundo colocado do grupo B. É um confronto brasileiro, é um confronto muito difícil e eu coloco até um confronto mais equilibrado das oitavas de final. Acho que todas ali você consegue colocar um favoritismo para um dos lados. Nesse, cara, não consigo esperar nada de Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eu acho que seja o maior jogo entre as duas equipes da história, né? Não só, talvez seja o maior jogo entre equipes brasileiras da história do futebol, decidindo uma oitavas de final de Copa do Mundo. Algo que pode ser muito corriqueiro daqui para frente nesse formato. Acredito que possa ter muitos confrontos brasileiros daqui para frente nesse formato da Copa do Mundo de clubes. Na terça-feira, o Flamengo também jogou abaixo do que poderia ter, né, desempenhado dentro de campo. Se não fossem as traves, teria saído uns gols mais cedo, mas mesmo assim foi uma partida muito abaixo do Flamengo, eu acredito. Né? Criou pouco. As chances que criou parou na trave, mas criou pouco e se defendeu um pouquinho mal nessa partida, tá? Eu acho que pelo que o Flamengo estava demonstrando, né, com uma partida muito sólida defensiva nos dois jogos, nesse aqui foi abaixo do que eu esperava, acabou levando o gol e empatou na sequência também com o Wallace e o Ian. O Boanga fez o gol do Los Angeles FC e o Wallace e Ian, como eu falei, empatou. Segundo gol dele no Mundial de Clubes, muito bacana. O jovem com a camisa do Mengão aí tá fazendo seus gols importantes. Com esse empate, o Flamengo classifica em primeiro ainda, vai enfrentar o Bayern de Munique, que passou em segundo no grupo. É o confronto, na minha opinião, que dá para sonhar com uma grande vitória de um time brasileiro, tá? Mas eu acho que é o confronto que vai render ali a goleadinha que a gente está esperando do time brasileiro sofrer nesse Mundial de Clubes. O Bayern é um dos poucos europeus que entrou à vera nessa Copa do Mundo, jogando, envolvendo. No último jogo só que poupou e acabou sendo derrotado pelo Benfica, que também é um bom time, defensivamente falando, é um time que conseguiu anular muito bem o Bayern, mas no segundo tempo, quando entrou os titulares do Bayern, por exemplo, o Bayern sufocou o Benfica e quase conseguiu o gol de empate. Então eu espero que esse Bayern do segundo tempo seja o Bayern do jogo inteiro contra o Flamengo. E aí a coisa complica um pouco mais. Só que o Flamengo tem uma arma muito interessante. A velocidade de contragolpe do Flamengo nesse Mundial de Clubes está sendo muito colocada à vera e eu estou gostando do que eu estou vendo. Então pode ser uma boa arma, uma boa alternativa do Flamengo nesse jogo contra o Bayern, essa velocidade no contra-ataque. Mas vai depender de muitos outros fatores, por exemplo, não tomar um gol do Bayern no começo do jogo, como foi o Fluminense contra o Manchester City, por exemplo, no último Intercontinental. Falando em Fluminense, o Fluminense empatou, conseguiu segurar o empate, na verdade tem que ser dito aqui nesse vídeo, conseguiu segurar o empate contra o Mamelodi Sundowns pelo seu grupo. O Flu teve dois empates, né? Um grande empate contra o Borussia Dortmund, estava tentando lembrar.
um grande empate contra o Borussia Dortmund, e agora uma vitória bem puxada contra o Ulsan, e agora esse empate amargo ali, com um desempenho bem abaixo do Fluminense contra o Mamelodi Sundowns. É uma equipe que passa por muita instabilidade desde o começo da temporada, e não me surpreende essa instabilidade também no seu grupo. O surpreendente foi não ter sido derrotado pelo Borussia Dortmund, mas avança para as oitavas de final, vai enfrentar a Inter de Milão, e a Inter de Milão é o único jogo, acho que dos europeus, que o Fluminense pode comemorar. Dos brasileiros que vão enfrentar europeus, né, entre Flamengo e Bayern, e Fluminense e Inter, o Flu tem essa facilidade, consegue ter essa facilidade em avançar em cima da Inter de Milão. Então, é um confronto, mesmo assim, muito diferente de times, de orçamentos, etc., mas o Flu tem ali a sua possibilidade um pouco maior de avançar em cima da Inter de Milão do que o Bayern avançar em cima do que o Flamengo avançar em cima do Bayern, por exemplo. Então, assim, vamos ter uma oitava de final muito desequilibrada entre Flamengo e Fluminense, né, com o Bayern e Inter de Milão, e uma oitava de final cansativa e muito equilibrada entre Palmeiras e Botafogo. Lembrando sempre que Palmeiras, Botafogo e Fluminense podem enfrentar Benfica, Chelsea, Inter de Milão, caso o Fluminense já vá enfrentar, mas Palmeiras e Botafogo podem enfrentar na semifinal, Manchester City e Al Hilal. Então, assim, do lado dessas três equipes brasileiras, tem ali apenas uma grande potência do futebol europeu, que é o Manchester City. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o lado do Flamengo, tem Bayern de Munique, PSG e Real Madrid. Então tem três grandes equipes daquele lado que vão dificultar muito o caminho para o Flamengo. Acho que agora começa outro campeonato, o foco dessas equipes vai mudar nesse mata-mata das equipes europeias, porque é um jogo só. Você vai jogar agora, depois daqui uma semana só se joga de novo, depois daqui 5 dias, depois daqui mais 5 dias. Então, assim, vai ter um espaçamento muito grande de um jogo para o outro. O tempo de recuperação para os europeus vai ser muito importante. Para os brasileiros, também. Mas vamos ver até onde os brasileiros vão. Já é incrivelmente vitorioso para os brasileiros chegarem nessa fase da Copa do Mundo de Clubes, todos eles, né? Inclusive todos eles estarão nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Todos eles vão voltar milionários com as premiações. Então, cara, torcedor aí dos times brasileiros que eu falei lá antes de começar o Mundial na fase de grupos, desfrutem, curtem, se divertem. Não acho que Palmeiras e Botafogo, um vai ter que ali, sei lá, vai zoar, obviamente, mas quem avançar, cara, é uma vitória histórica, né? Vai estar nas quartas de final, mas pegou um adversário um pouco mais fácil. E quem ficar pelo caminho, pô, sensacional, cara. Você perdeu para uma equipe conterrânea sua que tá jogando muito bem. No caso, o Palmeiras se perder para o Botafogo, ou se o Botafogo perder para o Palmeiras, vai ser um time muito mais bem treinado que o seu. Então, cara, é comemorar, é celebrar, é desfrutar esse momento. Eu falo isso pro torcedor do Flamengo, pro torcedor do Fluminense, que pegaram adversários complicados, difíceis, e que a probabilidade de você ficar pelo caminho agora aumenta. Não é mais uma fase de grupos, os clubes europeus não vão economizar, poupar, jogar com reservas pontuais ali e aqui, vai ser titular. Eu acredito que vão ser equipes titulares até o final, porque, cara, é milionário, cara. A premiação dessa Copa do Mundo de clubes é absurda e os clubes vão querer entrar com foco total, ainda mais ficar na história marcado nessa Copa do Mundo de clubes. Vão ser mata-matas incríveis daqui para frente. Lembrando sempre que se um brasileiro cair e não tiver mais nenhum brasileiro, eu não vou trazer mais nenhuma análise aqui para vocês de jogos, porque aí eu vou engatar ali na pré-temporada, na intertemporada dos clubes e trazer análises das contratações, enfim, etc. que vão ter pelo caminho. Mas torcedor brasileiro, tem orgulho do clube de vocês. Tem orgulho desses 4 grandes clubes brasileiros que estão nesse Mundial de Clubes estarem nas oitavas de final. É histórico, dá um recado gigantesco para o mundo que o futebol brasileiro deve ser sim valorizado, respeitado. Por mais que tenha entrado com o time em reserva, cansado, estava muito calor, muita chuva, é vitória dos times brasileiros que estão lá nesse Mundial de Clubes. É de dar orgulho e não à toa. O título aqui do canal, a frase que eu carrego no canal é que eu sempre falo do melhor futebol do mundo. E é realmente, o melhor futebol do mundo está no futebol brasileiro. A gente tem que valorizar isso. A gente tem que olhar para o nosso e valorizar o nosso futebol. Valorizar mais o que é nosso, o que está dentro do nosso país, que é o futebol brasileiro. Sempre aqui foi o berço do futebol mundial. Se você for lembrar um grande campeão europeu, vai ter algum brasileiro lá dentro. Se você for lembrar uma grande seleção, vai ser a do Brasil.
ou vão ser inspirados por outros times brasileiros. Então, cara, se inspire, se tenha orgulho do nosso futebol, do futebol brasileiro, que carrega inclusive a América do Sul nas costas, porque River Plate e Boca Juniors ficaram pelo caminho, os 4 brasileiros, como eu falei, estão no mata-mata. Orgulho demais do futebol brasileiro. Até mais no próximo vídeo. Provavelmente o vídeo vai vir na segunda-feira mesmo, né, com a classificação dos clubes brasileiros. Talvez na terça, se, né, vou ter que esperar ali quem passa do confronto do Fluminense, se o Fluminense passar. Mas a gente vai conversando, tá bom? Forte abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.